Eu vou contar rapidinho aqui, tá bom? Não, é mais ou menos, Brenda. Ô, Pro, você tinha me chamado antes. João Vitor. 14. 14. Oh, legal. João Vitor, fez as perguntas? João Vitor elaborou? Eu não consegui fazer porque eu ocupado demais. Tá, todos os que não fizeram ou não apresentaram hoje, tem que fazer e me mandar por e-mail ainda nessa semana, tá? Sim, pode falar. Pronto. Sim. E a gente vai, tipo, semana que vem, que é que a gente vai perguntar para eles, para te responder. Sim, à medida que você tiver... outra coisa. Isso. Quem já tem as 12 perguntas, já pode começar a fazer a entrevista. O que eu falei para a Raika hoje na primeira aula, porque ela já fez uma das 2 entrevistas, é que quando vocês começarem na hora de falar com a pessoa, vocês vão anotando as respostas e tal. Na hora de apresentar por escrito esse trabalho, vocês vão fazer uma introdução. Vocês vão falar um pouquinho sobre essa pessoa, vão falar o nome dela, tá? E a profissão, ou por que ela foi escolhida por vocês, antes de ir botando pergunta e resposta, tá bom? Tá, voltando à metonímia, alguém aí lembrou do que é a metonímia? A Laura já falou. Não, a Laura falou que a palavra metonímia é uma palavra paroxítona, terminada em ditongo, é por isso que ela tem acento. Mas, além disso, nós estudamos já um pouco sobre o que é a metonímia. Metonímia é uma figura de linguagem, e é uma figura de linguagem muito rica, muito abrangente, porque ela tem vários tipos, tá? Nós já falamos de alguns aqui na sala, quando eu disse, por exemplo, o que vocês tomavam de café da manhã. E vocês me contaram, por exemplo, que vocês tomam o quê? Bacon Júlia. com waffles e um monte de coisa, muito obrigada. Hã? Não entendi. Açaí. Ah, açaí, aham. Mas açaí é o nome da fruta mesmo, né? Júlia, também me dei conta agora que eu não te chamei. Tu já tens as perguntas, Júlia? Tenho, eu escolhi fazer da minha prima. Tá. Eu fiz as perguntas e daí eu perguntei, tipo, como foi a convivência. Ela mora lá em Portugal, porque ela nasceu lá e morou desde até os 7 anos por aí. Tá. Eu Manuela, ia fazer do meu irmão, mas ele não quis. Ele não ia querer. sim, sim, tu já tinha contado. Mas depois que tu já tinhas contado isso, tu fizeste as perguntas por escrito? Aham. Tá. Manuela, bom dia. Tu fizeste as perguntas para a tua entrevista por escrito no caderno? Manu? Manuela? Ó, na primeira aula eu já fiz assim. Quem não responde quando eu pergunto essas coisas, eu vou considerar que não fez a tarefa. Sim, Gustavo, pode. Gabriel Becker já está nessa sala aqui? Já. Eu tô aqui, eu já respondi. Não, era só porque eu perguntei, fiz a chamada ainda há pouco, tu não está. Mariana já está aqui? Pedro? Tá. A metonímia, então, a Brenda falou do açaí, mas eu tinha pensado, quem toma leite, o que vocês colocam no leite? Nescau. Nescau. Achocolatado. Achocolatado. Tá, então... Oi? Então, quando a gente falou disso numa semana passada, eu falei que isso era uma metonímia. Quando a gente usa uma palavra
no lugar de outra com a qual ela tem uma relação lógica, tá? Qual é a lógica entre achocolatado e Nescau ou Toddy? Prof, eu não entendi o que você falou, travou tudo. Tá, vou repetir. A metonímia é uma figura de linguagem, assim como a metáfora também é, que a gente estudou, vocês fizeram bastante exercício. Só que a metáfora, a relação não é lógica, a relação depende da imagem que a pessoa faz daquela troca de palavras que ela fez. Lembram que a gente viu o exemplo da arara, que arara para uns era uma coisa muito colorida, para outros era uma coisa muito furiosa, para outros era uma coisa muito barulhenta? Então, nesse caso, não depende de uma relação lógica que está na arara, né? Porque cada um vai interpretar. A metonímia, não. A metonímia tem uma relação lógica, tá? Então, quando eu troco Nescau, eu digo Nescau ou Toddy, em vez de dizer achocolatado, qual é a relação lógica? O que eu estou trocando uma coisa por outra? Quais são as duas coisas que eu estou trocando? Eu estou usando o quê? O que Nescau é? Uma? Como assim? É uma marca. Uma marca, Maná. Tá? É uma marca, em vez de dizer o nome do produto. O produto é achocolatado. Ou um pó achocolatado. É, então, tipo chiclete. É tipo chiclete, que a gente viu, Bombril, Xerox, né? Tantas Adidas, tantas marcas que, em vez de dizer o nome do produto, goma de mascar, a gente já diz Fini. Em vez de dizer bala, a gente já diz Fini. Tá? Então, nesses casos, eu estou trocando o produto, em vez de dizer o produto, eu estou dizendo a marca. Há uma relação lógica. Outro exemplo que eu falei aqui é o do continente, o lugar que contém a coisa, e que às vezes a gente diz o nome do lugar em vez de dizer a coisa que está dentro. Por exemplo, se eu disser assim, eu já tomei 3 copos d'água, mas o copo é sempre o mesmo, o copo é o continente, é o que contém. E o que está dentro é o conteúdo. Na verdade, o que eu tomei foi a água que estava no copo. Né? Então, eu tomei 3 vezes aquela quantidade. Tá? Então, nesse caso, a relação lógica que eu troco é o conteúdo, que é o que eu teria que dizer, pelo continente, a coisa que está contendo. Ele comeu 5 pratos de comida. Puxa, 5 pratos é muito. Tá? Então, fala. Hã? É só com produto? É isso? Não é só com produto. E é justamente esse trabalho que vocês vão fazer agora. Agora é um trabalho em dupla de pesquisa que vocês vão pesquisar, óbvio, e podem conversar uns com os outros, que eu quero que vocês descubram o maior número de relações que uma metonímia pode estabelecer. Eu falei 2 aqui agora. Uma é a marca pelo produto, outra é o conteúdo e o continente, né? E no outro dia também eu falei de obras de literatura, por exemplo. Se eu disser assim, eu estou lendo... Quem é que estava lendo Meg Cabot? Era a Laura? Como é o nome da autora dos teus livros? Laura? Ó. Eu estou lendo Meg Cabot. Eu não estou lendo Meg Cabot, porque esse é o nome da autora. O que eu estou lendo? O livro dela. Isso. Tá? Então, quando eu troco o nome do autor, eu uso o nome do autor, em vez de usar o nome da obra, eu também estou fazendo uma metonímia. Tá? Então, agora, já que vocês... Estou dizendo isso porque na prova aconteceu de ter gente que tentou pesquisar enquanto isso. Agora vai ser uma aula de pesquisa. Vocês vão poder pesquisar na internet, que está aí na mão. E quem tiver uma gramática pode ser também. Vai pesquisar tipos de metonímia, relações estabelecidas pela metonímia. Tá?
O importante é não ficar só num site. Por que a gente não deve, quando faz uma pesquisa, olhar só num site? O que pode acontecer? Fica todo mundo com a mesma pesquisa. Todo mundo com a mesma resposta, perder informações, pegar informação que não é verdadeira. Se eu pego só num lugar e não é verdadeiro, eu fico achando que aquilo é o certo. Se eu pego num lugar e no outro, e eu me dou conta que essas coisas não combinam, eu posso desconfiar que tem algo, ou que tem muitas relações, ou que tem algum desses sites que não é verdadeiro, que não é bom. Ou que algo de errado não está certo. Tá? Então, vamos lá. Podem começar a pesquisar agora. A pergunta é, o que é metonímia? Quais são os tipos de relação? Tá? Quem quiser já pega exemplo junto. Já. Prof, eu não entendi o que é pra fazer. Não tô entendendo. Quem pode explicar para a Laura? Arthur. O que é para fazer? Ah, não gravei. Ah, gravei. Enzo, É o que pra é para fazer? pesquisar. Nossa, eu não entendi muito, mas eu posso tentar explicar pra ver se tá certo. Vai, Brenda. É pra A gente pesquisar. vai, a gente vai ter que Desculpa. pesquisar, tipo, alguns tipos, 3 tipos, acho que você falou como é que fala o nome daquilo, Prof? Vai, Maria. Metonímia. Metonímia, tá? Pesquisar o que é metonímia e quais Isso. são os tipos. Não são só 3, tá? São muitos. Podem pesquisar vários. Já. Mas, tipo, prof, Sim. Eu já achei mais de 8 tipos. Ó, enquanto vocês estão falando, a Júlia já está lá correndo na frente. aí é pra pesquisar e só pesquisar mesmo? Pesquisar, podem anotar, fazer um... Eu achei, por enquanto, 13 tipos. Tá, tem que ler. Por enquanto, vocês pesquisam. Depois a gente vai ver o que fazer com essas informações. Ô, prof, o que tem que fazer que eu tinha caído? Fazer o quê? Tem que fazer de pesquisar, o caso que eu tinha caído. Sim, pesquisar o que é a metonímia e quais são os tipos. Prof, é metonímia? Como é que Sim. Eu vou deixar aqui no título, eu vou deixar aqui a... E, prof, o que a gente vai fazer com essa pesquisa depois? Calma. Por enquanto, vocês façam anotações. Ó, vou deixar o nome aqui. A dupla, já? Pode conversar com a tua dupla. E quem não tem dupla? Tá sozinho. O que é, quais são os tipos, do que elas se alimentam. Vocês estão enxergando aqui no quadro? Sim. Sim. Daí eu vou escrever o que é e quais são os Sim, tipos. toma nota.
Nossa, professora, vai ter que pesquisar tudo isso, a gente vai ter que decorar? Decorar não, entender. Entender as relações. Na verdade, tá, daqui a pouquinho a gente vai falar. Por enquanto, só pesquisa. Andressa tá na sala? Andressa? Mariana está na sala? Mariana? Pedro? Pedro tá, né? Pedro, fizeste as perguntas para o teu entrevistado? Aham. Sobre o que fizeste? Ah, sobre o coronavírus. Quem é a pessoa? A minha avó. Tá. Tu já escreveste as perguntas? Já. Tá. Arthur, leu e entendeu essas aí? Eu não entendi, mas eu pesquisei. Não entendi. Tu não Eu entendeste? não Então entendi agora muito. lê o resultado até entender. Tá bom. Se não entendeu, procura um pouquinho mais. Tá. Prof. Prof. Eu já pesquisei. Prof, pesquisei tudo. Todo mundo terminou? Prof. Fala. A Ana Botafogo acabou de me responder. Raika, isso é um sonho. Uhum. Oba. Que pessoa Eu que tô muito tu vai feliz. entrevistar? Não deu para entender.
Que pessoa que a Raquel vai entrevistar? A Ana Botafogo, depois quando ela explicar, quando ela É uma apresentar, bailarina. quando ela apresentar, a gente vai. Mas não é uma bailarina qualquer, né? Prof, acabei. Acabou? Tá. Deixa eu ver. Mais 3 minutinhos. Andressa e Mariana voltaram para a sala? Por que será que elas estavam na primeira aula e não estão agora? Achei, prof. O máximo que eu consegui foi 14 exemplos. Puxa, Eu achei uma a mais, que é a qualidade. Como é que chama mesmo? Tá aqui, é a qualidade pela espécie. Que não tinha muito. sim. Mas, tipo, nos sites eles têm alguns nomes diferentes, mas é a mesma coisa. Tipo, o possuidor pelo possuído. E no outro site é o. Cadê aqui? É a propriedade pelo proprietário. Professor, você travou para mim, você está mutado. Mais alguém achou a mesma do Enzo? Eu acho que a gente precisa do mesmo site. Mas é igual. Eu pesquisei em alguns sites diferentes. 3. Em qual site procuraste, Enzo? Eu pesquisei num que chama Norma Oculta. No outro eu pesquisei que é. Cadê? Ó? É português. Português do seu sítio da língua portuguesa. Deixa eu só parar a apresentação aqui. Parou para todo mundo? Sim, agora Não, eu tô nesse trabalho. Tá. um pouquinho. Em primeiro lugar, o que é a metonímia? É quando a frase tá diferente, tipo, normal, assim, tá... A metonímia, pelo que eu pesquisei, é uma figura de linguagem que constitui na substituição de palavras com sentidos próximos. Olha só, que legal, com sentidos próximos. Aqui, alguém achou a palavra relação lógica? A palavra não, a expressão relação lógica? Eu fiz um pouco diferente, mas tá a mesma coisa. Vai, Laura, lê como ficou a tua. Tá, eu falei, é uma figura de retórica que consiste numa palavra fora do contexto, relação objetiva, material ou conceitual, que se refere ao conteúdo. Uhum. Deve ser objeto, né? Tá. Todo mundo entendeu quando leu a explicação? Sim. Sim. Foi bom ter ouvido antes para poder entender? Ou vocês acham que se tivessem ido direto no site, vocês teriam entendido? Foi bem melhor quando tu explicou. Foi Pra bom mim deu pra entender. ter uma ideia. Para alguns, bastaria ter lido que teriam entendido. Para outros, a explicação que eu dei antes deu uma ajudinha. Agora, nós vamos ver, então, as relações possíveis, que são essas que o Enzo já começou a falar de algumas, né? Iago, diz uma das relações que tu encontraste, dos tipos. Tipo, eu botei concreto pelo abstrato. O concreto, olha, mesmo que eu tinha acabado de pensar. O concreto pelo abstrato. Qual foi o exemplo que tu encontraste, Iago? Calma aí, rapidinho, acho que...
Concreto pelo abstrato. Eu fiz esse também. Precisamos Eu também. cuidar da infância. Precisamos cuidar da infância. Qual é a palavra que está nessa frase? Substituindo outra mais concreta. Infância. Infância? Muito bem. Infância é uma palavra abstrata. Não tem como a gente cuidar da infância. O que na verdade, a gente tem que cuidar? De nós mesmos. Das crianças, né? Que são uma coisa concreta. A infância, por que a pessoa usa essa metonímia? Porque, na verdade, não é só da criança, né? É de tudo que envolve aquela criança. Então, é a infância mesmo, né? Também Outro trocar exemplo. inteligência por cabeça. Tipo, usa a cabeça e não depende dos outros. Mas aí é um exemplo de outra relação, que é qual? Concreto pelo abstrato. Dá para dizer. E quando a gente diz assim, eu vou fazer um almoço para 13 cabeças. 13 pessoas. Três Peguei um pessoas. exemplo bem parecido. Qual é a relação aqui nessa? Tem gente que já achou aí outras bem parecidas. Qual é a relação? Porque eu estava fazendo um PowerPoint, né, para organizar mais as informações, daí eu coloquei uma foto que é, eu tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda. Que, na verdade, é a cabeça é uma parte que está sendo usada em vez de usar o todo, porque eu não tenho só as cabeças da vaca, né? Eu não vou fazer o almoço para 13 cabeças, eu vou fazer o almoço para 13 pessoas. Então, nesse caso, a relação, o tipo, é a parte pelo todo. Né? Manuela, uma das relações que tu achaste, um dos tipos. Vitor? Opa, o que é? Diz um dos tipos que tu encontraste. Calma aí, peraí. Aqui, ó, concreto pelo abstrato. E aí, esse aí já foi falado, né? Nesse exemplo do concreto e abstrato, se eu digo, por exemplo, a pandemia matou muita gente, por que isso é um exemplo dessa troca do abstrato pelo concreto? Não foi a pandemia que matou. Sim, não foi a pandemia que matou, muito bem. Então, a pandemia é uma coisa abstrata, foi a doença, né? Ou se eu dissesse, a guerra matou muita gente. Não foi a guerra. Tá? A guerra é uma ideia abstrata. Eu gostaria... Raika, diz para nós um outro dos tipos que tu encontraste. Tá, peraí. Posso falar um? Pode. É o singular pelo plural. Daí o exemplo estava, aluno deve manter o silêncio na biblioteca. Tipo, todos os alunos, no caso. Isso, muito bem. Então, em vez de dizer os alunos, a gente diz o aluno deve manter o silêncio. Eu estou usando o singular, mas estou falando do plural. Tá? Muito bom exemplo. Quem é que saberia? Agora vejam, eu vou... Sim, vai poder, tá? Só deixa eu fazer uma coisa que vai ser a tarefa, e eu vou mostrar como é que vocês vão fazer a tarefa com esse exemplo da Júlia. Como eu poderia inventar outro exemplo parecido com esse de o aluno deve fazer o silêncio na biblioteca, e se eu dissesse assim, inventa outro exemplo dentro desse mesmo tipo, Enzo. Do plural pelo singular? Isso.
Tem um que eu não sei se eu poderia. Não, mas não seria. Se eu disser, por exemplo, essa máquina de lavar não lava bem o copo. Eu estou falando mesmo de um copo? Não. Não. Eu estou falando que os copos nessa máquina não ficam bem lavados. Ou se eu disser assim, a mulher tem a ossatura mais leve do que o homem. Eu estou falando de uma mulher mesmo e de um homem? Uma mulher? Não. Não. É Falando- generalizar. Estou generalizando, muito bem. Então, eu pego as mulheres, a ossatura das mulheres, e digo a mulher. É uma metonímia. Entenderam? Agora, a Laura ia falar outro exemplo, de outro tipo, né? É do efeito de causa. Efeito Ah, pode falar. Pode falar. vi lá no site que era não respeitam meus cabelos brancos, que é da Aham. Qual é a causa? a idade. A idade, o tempo que passou. E qual é o efeito? É o cabelo branco. O cabelo ficou branco. O efeito da causa do tempo é o cabelo ter ficado branco. E quando a pessoa diz não respeitam meus cabelos brancos, o que ela quer dizer? Que não respeitam a idade. Que não respeita a idade, a experiência dela. Tá? Outro exemplo nesse mesmo tipo é o do suor. Consegui isso com o suor do meu rosto. O que a pessoa quer dizer com o suor do meu rosto? O suor é efeito de quê? Cansaço, né? Tipo, Trabalho. Cansaço, esforço, trabalho. Muito bem. O Bruno escreveu esforço, eu acho que a Laura ali também, né? É o esforço, é o trabalho. Então, é o resultado, é o efeito daquela causa. E quando eu digo o suor do meu rosto, tem mais outra metonímia aí, que é qual? O rosto. Qual é o tipo nesse caso? Que tipo eu estou usando quando eu digo que é o suor do meu rosto? Suor a gente já viu que é a causa e o efeito. E o rosto? É que não foi necessariamente no rosto. Aham. Quando a pessoa trabalha e transpira, não é no rosto só. O rosto é uma parte, está substituindo o todo, que é o corpo todo. Tá? Então, de tarefa, porque já está na hora, falta 1 minuto, vocês vão criar novos exemplos para esses tipos, para alguns tipos, para 4, por exemplo. Tá? Então, digamos que eu achei fácil criar o da parte pelo todo. Então, eu boto lá a parte pelo todo e boto um outro exemplo. Combinado? Todo mundo entendeu? Criar quatro novos exemplos para os tipos que vocês escolheram. Teve gente que conseguiu descobrir 14 tipos. Então, dentro desses 14 tipos, vocês tentam achar novos exemplos. Tá? Digamos que seja o autor pela obra. Pode ser uma música. Estou ouvindo fulano de tal. Ou o nome do grupo. Tá? Estou lendo fulano de tal. Tá bom? A Mariana não chegou? Andressa? 4. Não, Ângelo, 4 de cada não. 4 ao todo. Podem até, quem estiver bem animado, porque isso é um exercício muito bom, muito útil. Pode achar mais do que 4. Pode achar um novo para cada um dos que pesquisou. Tá? E isso fica em registro no caderno de vocês. Escrevam o que é metonímia, os tipos, tá? Beijinhos. Boa aula a seguir. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.